Nossos ancestrais não tinham escrita, nem livros, nem telefones. Como transmitiam a aparência de um mamute? Porcos, pequenos búfalos chamados anoa por lá. O que você quase nunca vê é uma paisagem. Sem árvores, sem rios, sem sol, sem lua, sem cabanas em lugar nenhum. E aqui está a lacuna mais estranha de todas. Quase nenhum ser humano em lugar algum. Em dezenas de cavernas, as figuras humanas continuam raras. Cenas de caça. O tipo de coisa que você esperaria que um caçador desenhasse são as pinturas mais impressionantes de Chauvet ficam em câmaras incrivelmente remotas. Alcançá-las hoje exige cordas, capacetes e guias. Há 40 mil anos exigiam uma tocha e um motivo. Fosse qual fosse o motivo, valia a pena arriscar-se perder na escuridão para sempre. Então uma segunda hipótese ganhou força. Ritual. A ideia. Essas cavernas não eram galerias, eram espaços sagrados, algo entre um templo e um teatro. As pessoas entravam para realizar algo, talvez um rito de passagem, talvez uma bênção para a caça, talvez um transe xamânico, um transe induzido pelo jejum, pela escuridão, pelo bruxulear da luz do fogo sobre uma parede de caverna pintada em movimento. Na verdade, há evidências para a ideia do transe. Pesquisadores mapearam os locais das pinturas em relação à acústica das cavernas. Eles encontraram algo curioso. Os locais mais condecorados costumam ficar em lugares com propriedades sonoras genuinamente incomuns. Câmaras que ecoam, que ressoam, que transformam uma única voz humana em um coro sobrenatural completo e assustador. Lugares onde uma simples batida de tambor ou um cântico de repente pareceriam sobrenaturais. Agora imagine que você está realmente lá dentro. A tocha está tremeluzindo, as paredes parecem respirar, os cavalos pintados na rocha parecem estar se movendo. E você, um membro da espécie predadora suprema, um superpredador, como os ecologistas às vezes nos chamam. E nesta câmara escura que ecoa, você se sente muito pequeno. Essa pode ser a primeira experiência religiosa de todas. Então, os pesquisadores notaram algo estranho nas mãos pintadas nas paredes da caverna, e a antiga suposição começou a ruir. Durante muito tempo, presumimos que a arte rupestre era feita por caçadores homens de elite, uma espécie de sacerdócio pré-histórico. Encaixava no estereótipo, encaixava nos cartazes dos museus. Simplesmente parecia certo para os arqueólogos do século XX que estudavam essas cavernas. Então, alguém finalmente mediu as marcas de mãos nas paredes, e os números contaram uma história bem diferente. As mãos humanas têm proporções consistentes entre os dedos, e essas proporções diferem entre homens, mulheres, adultos e crianças. Quando os pesquisadores analisaram os contornos de mãos em cavernas da França e da Espanha, os resultados surpreenderam genuinamente toda a área. Uma grande parte dos contornos de mãos, em alguns estudos, a maioria deles, pertencia na verdade a mulheres. E um número significativo pertencia a crianças. Crianças pequenas, meninos levados para o fundo escuro para deixar suas marcas. Isso muda tudo. A arte rupestre não era um clube exclusivo para uma casta especial de artistas, homens de elite. Era um ato comunitário. Grupos inteiros participavam, mães, crianças, anciãos, todos pressionando-se contra a parede. A caverna não era um estúdio. Era um espaço cognitivo compartilhado, onde uma comunidade literalmente se imprimia na pedra. E isso muda o que desenhar. Em seguida, ela planeja as marcações, executa-as, compara o resultado com a memória e ajusta. Isso é a neurociência em ação. É um treino completo para o pensamento abstrato. Desenhar externaliza a memória, coloca um pensamento fora do crânio. Outros cérebros conseguem vê-la, e você pode vê-la de novo amanhã. Você consegue manter uma ideia parada. É um grande avanço em relação à memória puramente verbal, que desbota e se altera um pouco cada vez que é usada. Quando você consegue desenhar um cavalo, você consegue desenhar qualquer coisa. Uma rota, um plano, uma contagem, uma história.
Estudos mostram uma ligação profunda entre o ato de fazer marcas e o desenvolvimento da linguagem. As mesmas regiões do cérebro se acendem juntas. Crianças que desenham mais cedo costumam desenvolver um vocabulário mais rico, e o registro arqueológico também sugere um padrão semelhante. A explosão da arte simbólica coincide com ferramentas mais complexas, comércio a longas distâncias e grupos de caça mais coordenados. Parece um ciclo de retroalimentação. Desenhar treinou o próprio cérebro que tornou o desenho possível. A seleção natural recompensou silenciosamente os grupos que conseguiam planejar mais adiante, caçar com mais inteligência e compartilhar ideias entre gerações. Nossos ancestrais não estavam apenas decorando pedras, estavam construindo o hardware mental para tudo o que veio depois, o que aponta para uma razão mais profunda da qual tudo mais acabou por surgir daquela primeira linha pintada na pedra. Aqui está a ideia central. Quando você desenha um mamute numa parede, você inventou o próprio pensamento offline. Antes disso, todo o pensamento tinha que acontecer dentro de um cérebro vivo, e quando o cérebro morria, o pensamento morria. O conhecimento era uma chama que você ia passando de uma vela para outra, perdendo um pouco a cada entrega. Uma marca na pedra quebra essa regra. É um pensamento que não precisa mais de você para continuar vivo. Ela pode esperar 40 mil anos na escuridão e, ainda assim, entregar seu significado a quem a encontrar em seguida. É uma jogada inacreditavelmente poderosa, a primeira vez que a informação pôde persistir fora da biologia na história da Terra. Quando você tem isso, a cultura se torna um software herdado. Cada geração não reinventa mais o fogo, nem descobre as rotas de migração do zero. Eles herdam uma biblioteca crescente de marcas, símbolos, histórias, canções. E, com o tempo, a escrita, a matemática, a ciência, tudo o que descende de uma única parede. As pinturas rupestres não são as ancestrais da Mona Lisa. São as ancestrais do alfabeto, da equação, do mapa, do calendário. O que significa que cada tela que você olha, cada retângulo brilhante no seu bolso, na verdade começou dentro de uma caverna. A sério, cada mensagem de texto que já enviaste é uma descendente distante de uma silhueta de mão pintada em Sulawesi. O impulso é idêntico. Pegar um pensamento, colocá-lo onde possa sobreviver ao momento, confiar que alguém mais irá compreender. Você ainda faz isso o tempo todo e mal percebe. Você rabisca na margem de um caderno durante uma ligação chata. Você manda para um amigo uma foto da xícara de café em vez de digitar 3 frases inteiras sobre a sua manhã. Você usa um emoji porque uma pequenina carinha amarela transmite uma emoção muito mais rápido do que qualquer palavra poderia. Os memes são pinturas rupestres. Um meme é um símbolo compartilhado que se espalha por uma comunidade, significando algo específico para aqueles que o reconhecem. 40 mil anos depois, ainda estamos desenhando exatamente na mesma parede, apenas com ferramentas diferentes. Observe uma criança pequena. Muito antes de conseguir escrever uma única letra, ela já desenha sóis com pequenos rostinhos. Eles desenham figuras de palito com cabeças redondas. Desenham sua família como uma fileira de formas de mãos dadas. Ninguém lhes ensina isto. Sai deles como sai a linguagem. Não é um passatempo, é tornar-se humano. Toda ferramenta que você usa para pensar, um caderno, um quadro branco, um post-it no seu monitor, é memória externalizada. É você admitindo que seu crânio é pequeno demais, colocando parte do pensamento do lado de fora, onde você pode vê-lo. Você ainda é, de uma forma muito real, uma espécie de paredes de caverna. A parede apenas mudou de forma e se mudou para dentro de casa. Há um estranho conforto nisso. Quando você rabisca um plano num guardanapo, está fazendo algo ancestral. A mesma coisa que uma mulher com ocre na palma da mão fez numa câmara iluminada por tochas há milhares de anos. Você está imprimindo um pedaço da sua mente no mundo para que ele não desapareça com você. Se você gostou, se inscreva. Eu faço vídeos sobre coisas que acho interessantes.
perguntas que persigo aonde quer que elas levem. Se você aprendeu algo hoje, há mais vídeos aqui sobre como nossos ancestrais pensavam, viviam e se tornaram humanos. Aqui vai a próxima pergunta. Quando nossos ancestrais começaram a pintar as paredes, também começaram a fazer outra coisa que nenhum animal faz. Eles começaram a enterrar seus mortos, de propósito, com cuidado. Às vezes com flores, às vezes ferramentas, às vezes pigmento de ocre vermelho. O que significa quando uma espécie decide que um corpo não é carne, mas algo a ser colocado, coberto, lembrado? Então, por que enterrar os mortos afinal? Essa é a próxima questão que vamos explorar juntos. Até breve!